Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar então, hoje Marcos 1, versos 7 e 8. Hoje a gente só tem 2 versos. A gente continua com a história de João Batista e a gente continua sem ouvir falar de Jesus nessa história. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto muito de estudar na história de João Batista, é porque ele é um grande exemplo pra gente, no momento que a gente vive hoje. Porque ele não era o Messias, mas ele anunciava o Messias e ele falava para as outras pessoas do Messias. E para todo mundo que conhece Jesus hoje, passa então a ter a mesma missão, de anunciar esse Jesus, certo? Então eu gosto sempre de focar na história de João Batista porque ele é um exemplo muito claro de como deve ser a nossa vida hoje. E aqui a gente tem a continuação e um pouco mais de detalhes daquilo que João Batista estava falando. Ele pregava não sobre ele mesmo, não para trazer glória para ele mesmo, mas ele pregava sobre uma pessoa que viria depois dele. João Batista e Jesus eram primos, estou eu dando informação, spoiler de outros evangelhos, mas é importante. Eles eram primos, mas eles não se conheciam pessoalmente. João tinha recebido a missão de proclamar a vinda do Messias, mas ele não conhecia pessoalmente o Messias e ele não sabia o tempo certo que o Messias seria revelado. Ele sabia que ele tinha uma missão a fazer e ele tinha que proclamar sobre esse Messias. E é isso que ele faz. E eu fico pensando, como é que você anuncia uma coisa que você não tem certeza que vai acontecer? Tipo assim, você não viu acontecendo, você não sabe nem quem é a pessoa que vai fazer aquilo. Então você anuncia a chegada de alguém que você não conhece, que você nunca viu e que você não sabe quando vai chegar, e você fica meio que perdido. E eu fico pensando, por que João Batista topou esse desafio sem garantias, digamos assim? E a gente viu no episódio anterior sobre esse relacionamento que João já tinha desenvolvido com Deus no deserto. E aqui a gente vê a prova desse relacionamento. Não fica claro no texto como era esse relacionamento entre João e Deus. Mas uma coisa fica claro, era um relacionamento forte o suficiente para João obedecer aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, sem ter garantia de quando, como, onde aquilo iria acontecer. E ele vive a vida de acordo com esse relacionamento, mais do que com essa missão. Porque a missão dele, na verdade, é uma consequência desse relacionamento que ele tinha. Ele simplesmente passou a viver do lado de Deus, buscar a Deus todos os dias, mesmo que fosse no deserto, mesmo nesses lugares difíceis. Então, ele começou a ouvir a Deus. E aí a missão dele veio e se tornou clara para ele. E ele teve força e foi forte, fiel o suficiente para obedecer a missão, mesmo sem saber, mesmo sem garantia do que, como, onde aquilo ia acontecer. Eu acho que João é um grande exemplo, como eu falei no começo, pra gente. Muitas vezes a gente não tem garantia das coisas que irão acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E pode ser que João talvez não chegasse nem a conhecer Jesus. Será que João sabia que ele conheceria Jesus? Ou ele estava anunciando uma coisa que Deus mandou ele anunciar sem ter a garantia de que ele de fato veria o cumprimento daquilo? E isso muitas vezes acontece na nossa vida. A gente espera por coisas que a gente não tem certeza que vai acontecer. Mas a espera em si, a coisa em si, não importa. O que leva a gente a esperar e o que leva a gente a acreditar que essa coisa vai vir é o nosso relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus, a gente pode então obedecê-lo mesmo quando tudo parece improvável. E acho que esse é o convite desses 2 versos que a gente está lendo hoje. Pode ser que você não tenha um relacionamento com Deus. Pode ser que você nem acredite em Deus e tenha caído aqui meio que de paraquedas. Mas eu acho que o que Deus está querendo dizer é dá uma chance, né? Às vezes você está no deserto, às vezes você não está, às vezes você está passando por um momento difícil, às vezes um momento tranquilo, mas aquilo que Deus quer é que você dê uma chance para Ele. Pare e ouça. Você não precisa decidir agora se você acredita no que ele está te falando, mas ele quer falar com você.
E uma das formas que ele fala com você é justamente através da leitura da Bíblia. E é por isso que eu sempre convido você a, antes de abrir o vídeo, ler, eu devia ter falado isso no começo do vídeo, né? Mas tudo bem. Ler os textos que estão no título do vídeo e tire suas próprias conclusões e peça para Deus te mostrar o que ele está tentando te mostrar ali naquele vídeo.